Hoje a reunião vai ficar a cargo do professor Rui Ferriani, que é o nosso diretor da faculdade, né, e professor titular do nosso departamento. Ele vai falar para a gente sobre técnicas reprodutivas, impactos da sociedade moderna. Rui, muito obrigado por ter aceito, estar aqui junto com a gente. E se você quiser compartilhar. Estou tentando. O trem não entra. Não sei, o Wi-Fi aqui do laboratório está terrível. Eu acho que é isso. Né? O Wi-Fi da faculdade, do hospital inteiro está terrível. Se você vir aqui para o oitavo andar, é mais alto, Rui. Talvez pegue pela altura. Entrou ou não? Entrou. Hein, Júlio? Entrou. Mas não está no modo de apresentação ainda, não, né? Não está. E agora? Agora sim? Agora entrou. Agora está perfeito. Tá. Bom dia, gente. Algumas elucubrações aí em relação aos avanços da técnica reprodutiva e os impactos hoje sobre a nova formação de famílias, que eu queria conversar um pouco com vocês. Na realidade, eu acho que essa frase aí diz muito bem o que a nova geração, né? Põe os filhos na creche, os pais no asilo e vão passear com os cães na praça. Existe certamente uma mudança de comportamento de gerações, e hoje eu já posso dizer que a minha geração já está num outro, né? Eu, Geraldo, o Felipe ainda em outra e assim por diante. Mas vejam que já de muitos anos, 1871, já se colocava questões da idade refletindo na infertilidade das mulheres. Aqui ele colocava a probabilidade aumenta conforme o tempo passa. Esse é um grande problema. E aí nós tivemos um grande avanço, que foi o nascimento da Louise Brown, em 1978. Foi a primeira criança pós-fertilização in vitro. Ela hoje virou speaker, né, pelo mundo afora. Ela já tem filho e ela dá aulas aí, vem contar um pouco da experiência dela. Mas esse fato realmente modificou, deu o primeiro prêmio Nobel exclusivo na área de reprodução ao Bob Edwards, que era lá de Cambridge, onde eu fiz o meu pós-doc, e ele realmente é um Nobel que, infelizmente, ele já estava com Alzheimer quando ele ganhou, já não estava muito bem para ter recebido. Um outro grande avanço foi, já anterior a isso, o advento da pílula contraceptiva. Isso, sem dúvida, mudou o aspecto de sexo e reprodução. Então, hoje, se dissociou reprodução de sexo graças a esses dois avanços, que é a anticoncepção e a fertilização in vitro. E isso permitiu, então, que se faça sexo sem reprodução e que se faça reprodução sem sexo. E, portanto, até com participação de terceiros nesse processo. Então, o avanço tecnológico mudou um pouquinho pelos métodos contraceptivos, as técnicas de reprodução assistida, e eu cito rapidamente onde se procura cada vez mais a perfeição. Hoje, ter filho pode ser arriscado para muitas pessoas e as pessoas querem correr o mínimo de risco possível. E aí que vem essa necessidade de uma maior detecção genética das doenças. Eu acho que essa é uma tendência atual da sociedade. O que nós fazemos in vitro? Nós temos na mão óvulo, nós temos espermatozoide, nós temos os embriões, tudo isso na fase in vitro que a gente coloca. Podemos injetar um único espermatozoide dentro do óvulo, de um único óvulo, portanto, muitos dos problemas de número, né, em relação a isso. As técnicas de congelamento evoluíram muito e hoje nós congelamos o óvulo, o embrião e espermatozoide de uma maneira bastante tranquila e também biopsiamos embriões. E com isso conseguimos fazer diagnósticos de doenças genéticas, escolhas de sexo e assim por diante. Então, vejam, essa é a tecnologia disponível, que ela veio desde 1978, os grandes impactos foram a ICSI e o congelamento.
Fora isso, não tem grandes impactos nessa história, mas foram realmente esses grandes impactos que deram assim, um maior conhecimento dessa chamada medicina periconcepcional, que vai desde a fase pré-concepção, que a gente tem que tomar bastante cuidado, na fase de concepção e na própria evolução da gestação. Então, é o que a gente sempre tem dito, que os problemas gestacionais, muitas vezes, têm a ver com a fase pré-concepção. E a gente tem que exercer, como ginecologista, a nossa ação para dar uma boa evolução obstétrica para a mulher desde a fase pré-concepção. E lembrar que nos tratamentos de infertilidade nós podemos ter impacto na questão gestacional, porque a placentação ela é diretamente relacionada a doenças gestacionais. Então, a saúde da criança, e hoje a gente pode falar até a saúde do adulto, pode ter a ver com essa fase embrionária ou na fase periconcepcional. E o advento, por exemplo, de doenças epigenéticas ou até metabólicas pode ter a ver. Hoje nós sabemos, por exemplo, que crianças nascidas de embriões congelados têm um peso gestacional maior, que a endometriose e o ovário policístico podem ter maiores morbidades gestacionais. Então, é importante ter essa noção sistêmica de todo o processo gestacional nessa história. As orientações pré-concepcionais, a gente já sempre está frisando que é obrigação sempre, numa mulher na idade reprodutiva, conversar sobre todos esses aspectos, cuidar das vacinações, das suplementações vitamínicas e controle de doenças maternas. Então, nós estamos visando aí uma boa evolução obstétrica dessa paciente, tendo esses cuidados pré-gestacionais aí. E esses cuidados, se a gente for considerar aqui o momento zero, o momento da concepção, a ação nossa, por exemplo, se vocês forem ver aqui no fumo, que é esse aqui, tem que começar pelo menos 3 meses antes para ter um impacto bom. A questão do peso, aqui, que é em amarelinho, você tem que começar muito antes, até 12 meses antes. Esse é um gráfico assim que mostra que as ações, o fumo, a ingestão de ácido fólico, aqui esse azulzinho aqui, que a nossa ação pode muitas vezes começar até 1 ano antes do momento da concepção. E, portanto, programar a concepção programar uma época de concepção é algo útil para que você tenha uma boa saúde gestacional dessa paciente. E é importante nós termos às vezes o que não se vê, não se tem medo, né? Eu sempre digo que o ignorante julga-se um sábio, porque ele não tem a noção do perigo. Mas quando nós estamos manuseando embriões, nós estamos tirando o embrião do ambiente, da trompa, do útero, do escurinho, daquela temperatura, daquele meio. E é óbvio que isso pode ter impacto, só que esse impacto não é visto em curto prazo. Mas a gente sabe, então, que essas ações que nós fazemos no laboratório podem impactar a saúde daquela criança, né? Por exemplo, hoje, uma coisa mais recente, que quando a gente faz transferência de embrião em ciclo artificial versus em ciclo natural, que a mulher ovula, transferência de embrião congelado, nós temos um embrião congelado, nós podemos fazer um ciclo artificial para preparar o endométrio e colocar o embrião. Ou nós podemos pegar um ciclo normal ou com corpo lúteo. E a gente sabe que quando tem corpo lúteo, tem menos pré-eclâmpsia na gestação dessas pacientes. Então, mostrando o impacto desse manuseio todo precoce e aquilo que eu comentei, doenças, principalmente a endometriose e a SOP, tem uma maior morbidade gestacional que provavelmente tem a ver com o período da implantação da decídua no endométrio. Tá? Então, a reprodução assistida é um fato. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção. Já temos uma proporção grande de nascidos no mundo. Hoje são mais de 12 milhões de crianças, mais ou menos, nascidas, 12, 13 milhões. E o ideal, existem países como Israel, por exemplo, que eles fazem cerca de 1.900 ciclos por milhão de habitantes. Esse é um indicador, mostrando esse que seria o padrão ouro de uma determinada população. E no Brasil, nós fazemos muito menos ainda, de 300 a 500 ciclos por milhão de habitantes. O que significa que nós deixamos de tratar muitas pacientes
por falta de acesso. Esse é o principal ponto. Mas se vocês virem aqui, quer dizer, das crianças nascidas por reprodução assistida, até 6%, 7%, das crianças nascidas, até 7% podem ser pós-reprodução assistida, em países mais desenvolvidos. Então, é muito importante que a gente tenha, é um impacto populacional muito grande, que nós temos que estar atentos a o que a gente faz aqui na reprodução dessas pacientes. E essa é uma questão, quer dizer, isso foi uma grande evolução. Quando a gente dá o diagnóstico de infertilidade num casal que tem poder econômico, eles ficam super esperançosos. É o começo de uma jornada, aumenta a esperança, eles não têm culpa, nós vamos nos tratar, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, une aquele casal. É uma coisa muito legal, eles ficam muito imbuídos desse aspecto. Mas quando você faz isso num casal sem poder econômico e sem acesso, isso destrói, muitas vezes, a vida daquele casal, que acaba-se a esperança, sentimento de culpa por não ter dinheiro. E só para vocês terem uma ideia, no Brasil, hoje, 95% dos ciclos são particulares, né, privados, num custo alto. Isso é uma tremenda de uma desigualdade, essa falta de acesso à reprodução assistida, e vejam quantas pessoas nós estamos deixando de beneficiar nesse processo todo. Então, nas tendências hoje, agora colocando um pouco que a sociedade tem, da diminuição do desejo de filhos e do número de filhos, o adiamento da maternidade. Hoje, então, nós fazemos família em quem não tinha oportunidade de fazer família, e cada vez mais se quer a melhor criança possível. É a escolha completa disso. Essa questão do número de desejo e o número de filhos, realmente tem vários indicadores mostrando que a linha de reposição natural já está abaixo em vários países desenvolvidos, e isso já existe um desequilíbrio no mundo, onde as populações muçulmanas não têm esse controle populacional, enquanto que as populações mais desenvolvidas têm. Isso certamente vai causar um impacto no futuro, onde um aumento da população muçulmana, já na Europa, já gera problemas sociais importantes. O número de crianças, então, em 2004 era esse, hoje já vem caindo cada vez mais, hoje no Brasil já está 1,9, né? E isso também acaba se refletindo na história do adiamento da maternidade. Então, vocês vejam, comparando 90 com 2004, a idade que a mulher tem no primeiro filho já vem subindo nos diversos países. Então, isso é um fato que a sociedade está muito clara. Era muito comum, na minha época, a gente ter filho com 20, 23 anos de idade. E hoje a idade do primeiro filho vai em torno aí de 30, 34 anos de idade, tem aumentado. E as consequências disso são inerentes. Quer dizer, aqui a gente põe a idade do casamento, mas hoje não é casamento, idade de desejo de ter filho. Vejo com o risco de ficar sem filho aumenta proporcionalmente com a idade da mulher. E então, pelo menos 1/3 das mulheres, depois dos 35 anos, vão ter dificuldade para engravidar e possivelmente não vão conseguir. É um número alarmante. Isso tem que ser dito para os pacientes no aconselhamento reprodutivo de toda paciente jovem, de que o ideal é que ela engravide realmente antes do tempo. O retardo da gravidez, as famílias têm gerado, e a gente tem demandas da sociedade. Então, existem casos descritos de mulheres terem tido filho com 62, 63 anos. A nossa legislação recomenda, a nossa regulamentação ética, que não se engravide depois dos 50 anos, transferindo a responsabilidade ao médico dos riscos que vocês bem conhecem das gestações. Isso eu estou dizendo, obviamente, sem óvulo próprio, ou óvulo que foi congelado antes, né? Mas o próprio impacto da gestação na idade materna avançada torna essa gestação de maior risco. A natureza não fez à toa essa escassez ovular que acontece com a idade. No fundo, é uma proteção do organismo feminino. O ideal não é engravidar muito para frente, mas essa é uma tendência que a natureza vem colocando. Porque as mulheres estão mudando. Essa é uma montagem da Cristiane com 50 anos, da sua mãe com 50 anos, né? Nessa montagem. Então, parece que as mulheres estão mais jovens, só que os ovários não estão mais jovens,
né? Esse é um grande problema. Elas realmente têm saúde. Várias chegam aqui com 48, 50 anos, mas, doutora, eu estou inteira, eu quero engravidar, isso é natural. E não é tão natural. É isso que a gente quer dizer. Não é natural, tem impacto a própria gestação e, obviamente, a escassez de óvulos. Esse é o fenômeno natural. Antes de nascer, a mulher que chegou a ter 6, 7 milhões de óvulos, ela já está com em torno de 2 milhões. A hora que ela vai começar a usar na puberdade, ela já tem 400 mil. Esse processo é inerente, genético ao ovário. Nós não economizamos o óvulo, nem gastamos o óvulo. Esse é o ponto. E nesse período reprodutivo, esse é o fenômeno. Nada disso hoje mudou, a não ser que a gente consiga fazer a haploidização de células, ativação ocitária, que são possibilidades futuras aí, isso não mudou. E essa limitação existe. E esse é um gráfico aqui. Vejam a euploidia em vermelho de embriões humanos. A euploidia máxima é atingida em torno de 30 anos. Vocês vão ter aqui embriões depois de 40 anos, onde apenas 20 a 30% dos embriões são euploides. Isso é na natureza. Isso tem que ficar claro para os pacientes. Então, essa curva aqui é uma curva natural muito dramática que a sociedade muitas vezes ainda se recusa a ver. Vejam aqui a proporção de blastocisto euploide no azul escuro, vai diminuindo aos 38 anos, já é menor do que a proporção de blastocistos aneuploides, chegando até 90%, certo? De aneuploidia. Isso no fenômeno natural. Então, quando a gente cria um montão de artefato na reprodução assistida, para tentar selecionar os embriões, e aí vocês vão ver muito custo nisso aí, muito marketing, no fundo, nós não aumentamos o número de nascidos vivos, nós diminuímos o número de embriões que não foram implantados, porque nós não tratamos embriões. E muitas vezes a sociedade acha que a gente... não, eu vou lá, eu faço o FIV e eu vou corrigir o meu problema da idade. Isso não é verdade. A gente escolhe o que a mulher produz. E se ela produzir pouco, ou embrião aneuploide, não vai ser implantado. Aí cria-se um montão de coisas a fazer, mas essa é uma noção importante. Uma mulher entre 39 e 40 anos, ela precisa de mais ou menos 10 óvulos para ter 8 óvulos maduros, 6 fertilizados, 3 blastocistos. E se você considerar uma taxa de euploidia de 30%, para produzir um blastocisto, ela precisou de mais ou menos 10 óvulos, numa idade como essa. Então, muitas mulheres dessas vão fazer estimulação, elas produzem 3, 4 óvulos. Veja aos 42, 43 anos, ela precisa de 16 óvulos para produzir um blastocisto euploide, certo? E a chance de eu transferir um blastocisto euploide de ficar grávida é de 50%. Então, essa limitação que muitas vezes a sociedade não aceita. E aí começa a criar o chamado Z-Zone, que é um marketing tremendo de laboratório. Eu só estou colocando alguns aqui que foram colocados, está na mídia, está nas musiquinhas dos médicos, nas danças, colocando tudo isso como milagres que não existem, esses milagres, e realmente há um engano da população. A diminuição da fertilidade começa a acontecer aos 30 anos. E as residentes, quer dizer, qual é a época ideal para engravidar? A época ideal para engravidar é entre 30 e 35 anos. Mais do que isso, certamente está prejudicando. E isso é um fenômeno inexorável. Então, obviamente, a gente não deve encorajar a gestação tardia, mas também tem muito marketing em cima do congelamento, que você congela os óvulos, libere a carreira, muita empresa pagando o congelamento, e, novamente, a gente acha que esse é um processo artificial. É melhor que a empresa dê condições para a mulher engravidar e trabalhar do que congelar. É mais artificial. Teve muito marketing lá nos Estados Unidos, na rua se faz propaganda de clínicas para congelar óvulos, né? Essa executiva saiu na capa da Bloomberg há muitos anos atrás, dizendo que ela congelou 21 óvulos. E depois ela se permitiu sair também no Washington Post dizendo quanto que ela sofreu. Com os 21 óvulos, ela não conseguiu uma gravidez. Então, a história de que congelar óvulo está garantindo uma gravidez tem que ser falada com bastante cuidado para essas pacientes. Isso não é verdade. E a história de que a reprodução assistida corrige o problema da idade também é falso.
vejam os resultados da reprodução assistida conforme a idade evolui. Então, esse é um ponto muito claro. Mas as notícias boas nessa história, a possibilidade de família em quem não tinha oportunidade, que são as famílias criadas pelos tratamentos de fertilidade, nas doações de óvulos, doações de sêmen, útero de substituição, e as criadas por razões sociais e não médicas, como as famílias de mães lésbicas, gays, as produções independentes, e hoje os transgêneros também, já com desejos de filho nessa história. E a tecnologia permite realmente tudo isso, mas, obviamente, teve muita resistência. Quer dizer, colocou-se muito, quando começou isso é de 1978, a própria Louise Brown, que eram babies tecnológicos, que eram para ser banidos, né? E o Dolce & Gabbana criticou muito o Elton John quando ele teve filho, que ele é gay e tinha produzido né, filho, mas o casamento gay hoje é aceito em muitos países, e o Elton John deu uma resposta naquela época a eles, né? Como que eles poderiam ter um pensamento tão arcaico desse de que uma pessoa gay não poderia ter um filho, tem muito amor para dar, né? E os relacionamentos homoafetivos, eles são antigos, né? O famoso da Virginia Woolf, esse foi o selinho típico daquela Olimpíada da Coreia, onde o esquiador deu o selinho mais famoso, né, no seu namorado, isso transmitido para bilhões de pessoas nessa Olimpíada, e teve uma crítica, né? Se homens casam com homens e mulheres se casam com mulheres, quem que vai produzir crianças nesse mundo? Foi uma pergunta feita no Twitter para esse esquiador, quando ele se submeteu a esse beijo gay aí, né? E a resposta dele está muito aqui clara, né? Esperançosamente, não você que fez essa pergunta que vai repor pessoas no mundo. Mas existe, então, esse preconceito. O momento que a gente vive no Brasil é um dos piores momentos que a gente poderia viver, com uma onda conservadora muito grande, que passa até pela abstinência sexual, contra o aborto legalizado, e agora a reprodução assistida está sendo atacada, foi atacada na resolução do CFM, e tem um projeto de lei no Congresso avançando, que nós estamos combatendo de tudo quanto é jeito, e esse projeto acaba com o congelamento de embriões, o que vai prejudicar muitas dessas pacientes. Mas essa dúvida que os conservadores colocam, né, da qualidade da paternidade vivida por essas famílias, né, se elas têm riscos de desajuste psicológico, existem já, a Inglaterra é pioneira nisso, essa Susan Golombok, ela estuda há muitos anos as crianças nos novos formatos familiares, né, e essas dúvidas todas colocadas das mães de substituição, se as crianças necessitam pais, mães, se elas vão ser mais lésbicas ou gays, se forem resultantes disso, se deve ou não deve revelar. Então, tem muito ciência já sendo feita em relação a isso, que a gente tem que aconselhar as pacientes. E ela tem um grande estudo prospectivo, já tem meta-análise, por exemplo, em doações de mães lésbicas formadas por doação artificial. E o que a principal, é um estudo, obviamente, ainda mais qualitativo do que quantitativo, não tem uma casuística grande, mas, em geral, as crianças de mães lésbicas não diferem das crianças de pais heterossexuais em termos de desenvolvimento psicológico, não são os meninos menos masculinos ou as meninas menos femininas, mas elas são, sim, muito expostas à discriminação, mesmo em países avançados, com bullying, né? E há irritação nesse segmento dessas pacientes. Tanto é que existem recomendações em escolas na Inglaterra de que tem que mudar um pouco o conceito na própria escola, de que não deve se assumir para as crianças que todo mundo tem que ter pai e mãe. Eu sei que quando a gente fala isso, choca muita gente, mas tem que ser falado de que existem famílias de pessoas homoafetivas do mesmo sexo ou até com monoparentais, e inclusive dia de pais, dias de mães, tudo isso tem que ser explorado. Então, o que ela recomenda muito é que dá para mudar um pouco esse aspecto educacional já para tentar discriminar um sofrimento que muitas vezes essas crianças vão responder a comportamentos de bullying na escola. Tá? Existe também aquela história do segredo, quando contar, e ela seguiu essas crianças desde
do comecinho até 25 anos ela já tem segmento. E não tem dúvida que os segredos de uma família não são bem-vindos. Essa é a principal conclusão. Quanto mais cedo e da melhor maneira se contar essas crianças, menores são os riscos. Isso fazendo com comunicação aberta é o que ela recomenda, colocando literatura para ajudar essas famílias a se comportar bem, né? Aqui ela seguiu até 14 anos, famílias de doação, mas elas veem que depois que as crianças, isso é interessante, quando tinha 1 ano, 56% dos pais planejavam contar, já com 7 anos já tinha caído bem. Cresceu, aí eles não queriam contar. Mas as crianças que sabiam da sua origem depois aos 16, 17 anos, geralmente reagiram muito pior do que aquelas que foram contadas a sua história, a sua origem, quando elas eram mais novas. Então, eu acho que essa é uma experiência que ajuda a orientar muito né, que as mães que não contaram tinham maiores níveis de estresse. Fica aquele segredo familiar. Tá? E essas crianças, em geral, aos 7 anos, já estavam bem, aos 14 anos, as relações eram menos positivas em caso de doação, mas é uma experiência e é isso que a gente tem que evoluir, de pegar esse tipo de experiência e de como conviver da maneira mais aberta. Hoje existem sites, né, sendo criados, isso aqui foi criado por uma mãe e o seu filho de inseminação, mais de 50 mil membros, onde as pessoas conversam sobre isso e encaram da maneira mais natural possível. As mães solteiras também, os problemas, hoje é muito claro que é melhor, às vezes, uma mulher solteira ou um pai solteiro, existe produção independente para homens também, do que um casal problemático, em termos de reflexo para a própria escolha. Tá? Então, esses são algumas experiências aí dessas pacientes. A origem e a orientação sexual importam menos do que a qualidade das relações familiares. Isso parece muito lógico, mas tem muita gente que ainda acha que não. É melhor ter um mau lar do que ter um lar, eventualmente, monoparental ou de parentalidade homoafetiva, certo? Então, as crianças são mais adequadas em lares que têm suporte, carinho e estrutura do que em lares sem isso. E hoje tem uma demanda crescendo, que é a demanda de preservação de fertilidade e de concepção nos transgêneros, né? E aqui só coloco 2 trabalhos, né, de aconselhamento, e a gente, quer dizer, é pessoa que tem óvulo e é masculino e quer congelar o seu óvulo e vice-versa, isso tudo é possível, então essa é uma demanda que vem sendo colocada, e a nossa resolução, da qual eu participei, ela tem um papel, a resolução do CFM, que está lá colocado, auxiliar no processo de procriação. Podem ser, tem ações afirmativas, doação de óvulo na preservação, é permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina e é permitido em heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. Vejam, isso aqui é redundante, porque se a gente fala que auxilia no processo de procriação, mas nós insistimos em colocar isso como uma ação afirmativa. E só para vocês verem, esse projeto de lei, por exemplo, ele coloca que a reprodução assistida só deve ser feita para casais heterossexuais. Então, isso é um grande retrocesso. Essa lei que está sendo ressuscitada agora, ela é de 2003, onde eu tive a oportunidade de argumentar com o senador que tinha proposto isso. Mas existe uma corrente de conservadorismo muito grande. Mas por isso que nós defendemos que não tem que ter lei e sim resoluções, porque a resolução do CFM ela muda conforme a evolução da sociedade. Então, nós acrescentamos isso nessa desse ano, colocando essa ação afirmativa. E só para finalizar, a questão da escolha dos bens, né, dos pais, existe o outro lado da medalha, então hoje existe o exagero, as pessoas têm uma preferência muito grande, por exemplo, por importação de sêmen em vez de sêmen brasileiro, né? E de óvulos também existe essa tendência. Existe um certo comércio na escolha de doadores nisso aí. Então, hoje tem clínicas no exterior que colocam todo o perfil das doadoras, colocam, inclusive, fotos de doadoras, e no exterior isso é permitido, no Brasil não é permitido. Hoje, no Brasil, os bancos de óvulo colocam a foto daquela doadora quando ela era criança.
isso é permitido. E aí, no sentido de que algumas pacientes escolhem. Vejam que essas coisas criam algumas demandas da sociedade, que são naturais, que a gente vai convivendo da melhor maneira possível, né? Então, doadoras, olha, essa aí está até numa foto bastante sensual, né? Mas essa questão do busca da criança perfeita, né? Se eu vou pegar uma doação, eu quero a perfeita, e mesmo no natural, nessa concepção de que concepção natural é muito arriscada. E aí surgiu, então, o estudo genético, né, como uma opção para você tentar cercar ao máximo, né, a questão genética do seu filho, e a gente tem que tomar cuidado que não deixa de beirar um lado um pouco de uma certa seleção natural, né? E a gente tem que tomar cuidado com as demandas, porque a sociedade sempre apresenta a demanda um pouco além da ética. E a ética tem que vir no sentido de regulamentar. Uma demanda que gera muito controvérsia, agora tem um filme recente, Coda, está na Apple TV, é interessante, que é crianças de filhos com surdez, mas nós já tivemos essa demanda que os pais surdos queriam os filhos surdos, os embriões surdos, feito o diagnóstico genético e não os embriões normais. E isso tem uma certa lógica no contexto, porque essas crianças vão estar num ambiente familiar melhor. Mas não deixa de ser uma coisa um pouco impactante você querer a transferência de um embrião que você já sabe que é afetado por uma doença. Então, os desejos dos pais, hoje a gente tem muito a questão do desejo do sexo, tem essas histórias. Existem situações, né? Útero de substituição de cunhada, a mulher quis aborto. Então, veja, a tecnologia permite algumas coisas. Irmã, né, de doadora de óvulo de paciente. Hoje a nossa resolução está permitindo doação de óvulo para parentes, né, conhecido. Isso foi introduzido nessa resolução. Há controvérsia em relação a isso. O pai do pai, eu defendi isso, eu fui um dos responsáveis por isso, mas eu sei que isso é controverso. Mas por que o pai de um pai que não pode ter espermatozoide não pode doar o sêmen? Ele vai ser avô e ele vai ser pai genético. Eu acho que isso é uma situação. Mas vejo que a sociedade ela é turbulenta, ela precisa, né, a história o conhecimento. Então, desejos dos pais tem que ser respeitado até um certo ponto. E a nossa função é sempre estar discutindo ética, ver o desejo da sociedade, usar a tecnologia a favor para beneficiar o maior número de pessoas, mas, obviamente, sem exagerar. E nós estamos, eu diria, na fronteira da ética. A gente trabalha realmente na fronteira da ética. Obrigado, Júlio. Eu pararia por aqui. Obrigado, Rui. Excelente, né? Um tema de muita reflexão, né? Muita reflexão. O professor Geraldo, acho que levantou a mão, é o primeiro que manifestou.